Olá, meu nome é Damaris, eu moro em São Paulo, capital, e recebi o privilégio de participar do primeiro congresso online de educação musical. É um privilégio realmente, agradeço a Karine por ter me convidado e agradeço a Deus por esse privilégio. Vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem me usado, daquilo que Deus tem me formado através de outros educadores musicais também. Nós vamos bater um papo sobre pedagogia musical. Eu falo bater um papo porque primeiro o assunto é um pouquinho extenso, né? E segundo porque aqui nós temos o tempo que teríamos de uma oficina presencial, que é um tempo pequeno. Então eu vou dar uma pincelada, um pouquinho sobre pedagogia musical e o ensino-aprendizagem na igreja. Então vamos lá? Nós vamos começar falando então sobre pedagogia musical. Como que começou essa prática de forma mais eficaz? Não que ela não existisse antes, mas a partir do século XX, diversos educadores musicais, pedagogos, musicistas, professores de música, enfim, pessoas que vivenciavam esse meio de transmitir a linguagem musical e percebiam, os próprios educadores começaram a perceber dificuldades em seus alunos e que a forma que estavam ensinando não sanava essas dificuldades, não gerava músicos bem formados, ficava-se lacunas, os alunos tinham dificuldades para se desenvolver numa linguagem tão prazerosa quanto a música. Então esses educadores começaram a questionar, refletir e criar, né, métodos, práticas e ações que possibilitassem então que o ensino e a aprendizagem de música fosse mais eficaz e consequentemente muito mais prazeroso. O ensino naquela época era totalmente desvinculado da prática, né? E a partir desse momento então nós começamos a ter um ensino de música ativo e intuitivo, né? Nesse pouco tempo que a gente tem aqui juntos, eu não vou conseguir falar para você sobre cada um deles, eles são muitos, né? Mas o que eu vou fazer? Nós vamos falar sobre as características dos métodos de educação musical. Todos eles, você vai estudando, você que já estudou, já conheceu, muitas características são semelhantes, né? Muitos nasceram ali juntos e outros foram derivados desses pensamentos da época, né? Nessa virada para o século XX. Então, nós vamos focar, ao invés de focar nos educadores musicais, como aquele educador pensou, nós vamos então extrair as características dos métodos ativos de educação musical. Normalmente se chamam de métodos ativos por causa desse diferencial, né? Nós tínhamos um estudo teórico e passamos a ter uma vivência prática, né? Os alunos começaram a praticar a música, vivenciar a música, que é, na realidade, a beleza dela, né? Eu gosto muito, muito, muito e acho que resume bem um poema do Rubem Alves. E aí eu vou ler aqui para vocês, porque eu acho que você vai entender, então, bem o que esses métodos querem dizer. E aí depois nós vamos, então, falar um pouquinho sobre as características de cada um, tá bom? Então, o Rubem Alves fala assim: se eu fosse ensinar uma criança a beleza da música, eu não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas. E eu lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. E aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência dessa beleza tem que vir antes.
Esse poema é do Rubem Alves. Então vamos falar agora sobre as características dos métodos de educação musical. Vamos lá para as características. A primeira é a prática e vivência. Esses métodos são conhecidos como métodos ativos justamente por proporcionarem essa experiência, como o poeta falou ali no poema que nós lemos, essa vivência, esse encantamento, né? Então ela vem antes da teoria. Então não é necessário você saber ler partitura, não é necessário você conhecer nenhum tipo de linguagem musical, porque você vai vivenciar a música primeiro, para depois então, já tendo essa música interiorizada, já conhecendo, já estando encantado com ela, então aí sim a gente inicia esse processo. Não é que ele não vai acontecer, ele vai, só que numa ordem diferente. Então, ao invés de eu aprender toda a teoria primeiro para depois praticar, não, eu vou praticar primeiro para depois aprender toda a parte teórica, tá? O segundo é o foco no corpo, né? Uma segunda característica. Então, nós temos alguns educadores que começaram a perceber que aquelas dificuldades musicais que o aluno apresentava é porque ele tinha isso interiormente, né? Então, se você for pensar, quando eu penso aqui no piano, por exemplo, né? O instrumento, a estrutura dele forma que ele seja o piano, mas é o som, né? Que vai dar essa característica. É o som que ele produz, o corpo que ele tem que produz aquele som, né? Mas se eu não tocar, não tem som piano. Então a música não está no piano, a música está em mim, né? Então quando eu canto, isso fica bem mais claro ainda, né? Porque a voz está aqui, é minha voz. A música está em mim. Então, se eu tenho dificuldades rítmicas, eu preciso resolver ela aqui, né? Um dos maiores educadores e que abriu as portas para isso e que fala muito sobre o corpo é Dalcroze, né? Então ele foca muito nisso, mas você vai encontrar outros educadores musicais que seguiram pelo mesmo caminho dele. Ou você vai encontrar educadores musicais como um dos grandes conhecidos, Kodal, que vai falar sobre o canto, né? O canto também envolve o corpo, né? Então a música está em nós. Corpo e voz são protagonistas, né? Então dificuldades rítmicas eu tenho porque eu tenho dificuldades rítmicas no meu corpo, né? Então como eu vou trabalhar isso? Com o meu andar, né? Com bater palmas, com bater os pés. Também vou trabalhar isso com a minha voz, né? Se eu tenho uma dificuldade rítmica para tocar, eu vou ter para cantar também. Então, como eu vou sanar isso? Resolvendo isso corporalmente. Então, o corpo está sempre em destaque, né? Então, vou trabalhar muito com o corpo nesses métodos, tá? Seja com o corpo fisicamente, de forma rítmica, palmas, bater os pés, caminhar no ritmo, me movimentar. Muita gente fica ligando a dança, não, é movimento mesmo, movimento que expressa, até porque o movimento torna concreto algo que é totalmente abstrato, né? Então, música muitas vezes é difícil de compreender por ser abstrato. Quando eu torno ela concreta com um movimento, né? Quando eu peço para o aluno imaginar o movimento ou fazê-lo corporalmente, fica muito mais fácil dele reproduzir isso cantando ou tocando, tá? Então as dificuldades e as bases, os fundamentos são formados muito através da prática corporal, tá? Repetição é um outro enfoque. Talvez você esteja pensando na repetição como algo, como o próprio nome já diz, repetitivo, chato, mas não é dessa forma que ela é pensada. Ela é pensada que eu vou ouvir várias vezes, que eu vou exercitar, que eu vou cantar, que eu vou tocar, no sentido de experimentar de diferentes formas. Então você pode até pensar que o ritmo, você tem uma célula rítmica dentro de um compasso. Eu posso escrever dentro de um compasso diferentes células rítmicas,
né? Então eu posso acompanhar aquela música com diferentes acompanhamentos rítmicos. Eu posso cantar ela descobrindo diferentes possibilidades harmônicas. Eu também posso cantar cantar ou tocar em diferentes estilos. A própria música tem trechos que são repetitivos, né? Tem estrofes semelhantes, parecidas, o coro que se repete. Então eu vou trabalhar isso, né? E até porque os próprios músicos falam que a prática leva à perfeição. Prática nada mais é, muitas vezes, que repetição. Mas é essa repetição nesse sentido, né? De praticar, de desenvolver e de encontrar diferentes possibilidades, tá? Experimentar, né? Então, muitas vezes você encontra aí crianças que começam a aprender piano e, de repente, elas não querem mais, elas querem violão. E de repente também elas não querem mais, elas querem a bateria. E assim vai. Por que isso acontece? Porque as pessoas não tiveram acesso, não puderam experimentar, não puderam conhecer, né? Não puderam saber que aquele timbre é diferente, que aquele jeito de tocar é diferente, que para aquele instrumento eu preciso de uma embocadura especial, ou de uma flexibilidade diferente no meu corpo. Então a pessoa não pôde conhecer. Quando conheceu, não era o que eu queria. E aí realmente troca. Mas se você tem isso antes, a possibilidade de ouvir diferentes timbres de instrumentos, diferentes timbres vocais, diferentes estilos musicais. Às vezes a gente conhece um estilo e fala, eu gosto de MPB, mas você nunca ouviu outros estilos. E aí, de repente, ouve e descobre que gostava muito mais de um outro estilo, né? Diferentes tipos de materiais que podem produzir música, né? Então, hoje em dia, você tem inúmeras possibilidades sonoras que não só os instrumentos musicais, né? A própria música eletrônica vem aí para provar isso, né? Experimentar também é um momento do erro, né? Então é um momento onde eu posso desafinar, onde eu posso errar o ritmo, onde eu posso andar fora do compasso, porque eu estou experimentando. E muitas vezes nesses erros nós descobrimos possibilidades de improviso, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que é uma outra característica, né? Também nesse momento de experimentar, é um momento de brincar com a música. Então o jogo é muito importante, né? O jogo é diferente de brincar. Brincar não tem regra, eu vou brincando, é como a criança ali, tá brincando, ela vai inventando, não tem regra a brincadeira dela. O jogo já vem com as regras. E isso ajuda bastante, porque tira muito de foco aquele medo de errar, aquele medo de não dar certo, tá? O improviso, né? Aprender a criar, aprender a selecionar, aprender a combinar sons, ritmos, usar, desenvolver e ir aperfeiçoando a intuição musical, né? E por último, o que eu acho mais interessante é que a música é para todos, né? A música, todos podem aprender a cantar, todos podem aprender a reger, todos podem aprender a compor, todos podem aprender a cantar. A música é para todos, é uma linguagem como outra qualquer, e como qualquer linguagem pode ser aprendida por qualquer pessoa. E não somente por quem nasceu com talento para tal linguagem, né? Então qualquer pessoa pode aprender português, qualquer pessoa pode aprender inglês, até japonês, quanto mais música. Música é uma linguagem. Os métodos nos dão fundamentos para nós ensinarmos. Contudo, né? Em cada método você vai encontrar prós e contras. Você vai encontrar coisas que você concorda, coisas que você discorda. Mas o que é interessante nesses métodos ativos? Eles dão essa abertura, essa possibilidade de você misturá-los, de você pegar o melhor de cada um, de você usar aquilo que é bom para aquele aluno, aquilo que atende àquela dificuldade e o que esses próprios educadores fizeram, que foi refletir e criar, possibilita que outros educadores
criem, melhorem, aperfeiçoem. E eu creio que é por isso que daí por diante você foi encontrando cada vez mais métodos e encontra até hoje com muitos educadores musicais fazendo trabalhos excelentes, e aqui no Brasil. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre como você pode usar isso, né? Eu particularmente trabalho com 3 passos, então nós vamos falar agora um pouquinho sobre esses 3 passos. Bom, então terminamos ali a última parte falando que os métodos dão essa possibilidade do professor juntar tudo isso e criar a sua forma de trabalhar. Cada um tem o seu preferido. O meu preferido é Kohreuter, né? E eu gosto muito da forma como ele pensa e age no momento de ensino-aprendizagem de música. Então ele fala assim que o método dele é não ter método, porque o método fecha, limita, impõe, engessa. E não é esse o propósito de um método. O propósito é abrir, transcender, transgredir e ir além, levar o aluno além, né? Então, se você for falar, o que você mais usa? Depende do grupo para quem eu estou dando aula, depende de qual a dificuldade daquele meu aluno, qual a dificuldade daquela turma. Uma turma é diferente da outra, um aluno de piano é diferente do outro, um aluno de canto é totalmente diferente do outro, até porque tem estruturas físicas diferentes, então vai ter dificuldades e facilidades diferentes. Então depende, né? Depende do contexto onde eu estou. Então, um contexto de igreja, que é o nosso caso aqui que nós estamos focando, pede coisas diferentes de que um contexto escolar vai me pedir, né? Então, eu também vou avaliar tudo isso. Então, isso é muito bacana, essas possibilidades que os métodos dão. E principalmente colocando o professor ali no centro de criar, de desenvolver, né? Até porque, por exemplo, eu não posso ter... Estou usando, vamos pegar aqui um livro, um método de piano. Ele vem com todos os exercícios prontos, vem com todo o repertório ali já prontinho. Eu não vou poder trabalhar ele da mesma forma com todos os alunos, porque cada aluno vai ter uma dificuldade diferente. Então, eu, professor, é que vou criar em cima daqueles exercícios, daquele repertório, e vou utilizar então esses métodos para sanar as dificuldades do meu aluno e para desenvolver as facilidades e capacidades que ele já tem, né? Então, uma frase aqui para tentar explicar um pouquinho isso para você é Gramani, né? Você vai falar assim, Gramani. Gramani fala assim: quando se cantam 4 semicolcheias, você não está cantando uma medida, e sim uma ideia musical. E qualquer ideia, quando expressa por pessoas diferentes, tem uma cara diferente. Tem individualidade, tem característica. Então eu tenho também que ensinar de formas diferentes, né? Então agora eu vou falar para vocês sobre os 3 passos que eu uso. Isso sou eu, Damaris, você vai criar o seu, né? Como é que eu trabalho com os meus alunos? E aí você vai falar assim, mas qual é a ordem desses 3 passos? Não tem. Eu falo que são 3, mas não tem ordem. Porque eu também sigo um pouquinho lá o que o Kohreuter fala. O que ele fala? Que o método dele é uma pizza. Não importa qual pedaço que você vai comer primeiro. O importante é comer a pizza, tá? Então não tem uma ordem esses 3 passos. Eles existem. Você vai olhar a situação da sua aula, dos seus alunos, e ver o que vai primeiro. Eu falo que eu vou usando os 3 simultaneamente, né? E quais são eles? Escutar, experimentar e criar. Então são essas 3 coisas que eu vou trabalhando ao longo das aulas. Mas eu vou falar que aulas? Coral, aula de piano, aula de canto, musicalização, iniciação musical, qualquer aula. Qualquer aula. E uma coisa que se fala muito, musicalização infantil. Musicalização não é só para criança. Musicalização é para qualquer pessoa que esteja iniciando o seu aprendizado musical. Musicalização é para a escola da música,
é a base. Então todo mundo que está começando a estudar música precisa ser musicalizado.